paz a todos. Amém. Que bom, né? Que bom que estamos aqui. Eu não sou o melhor de Deus nessa noite, mas Deus é o melhor para nós nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Tem alguns irmãos ali de Diadema, né? Foram meus alunos. Prazer revê-los, viu? É sempre um prazer. Os demais também. Deus já tem falado muito nessa noite. E eu creio que Ele vai continuar falando. O nosso Deus, a essência dele é a palavra. João 17, 23, o texto escolhido pelo Espírito Santo, colocado no coração dos jovens. Eu tenho uma palavra breve. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, versículo 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Eu não sei se você sabe, mas esse texto que nós lemos é engraçado, né? Principalmente quem prega, irmãos. Aqueles textos que nós lemos assim, superficialmente, ou no nosso devocional mesmo, quando você é confrontado com a responsabilidade de trazer uma palavra em um tema, o Espírito Santo te leva a perceber que a coisa é muito mais séria do que se pensa. Então, eu não sei exatamente qual foi a intenção de vocês ao escolherem esse tema. Cristo em nós. E por quê? Esse trecho que nós acabamos de ler, ele talvez seja o trecho mais importante da oração mais importante de todos os tempos. E o que faz essa oração ser tão importante? A Bíblia, ela em si é um livro que fala muito de orações. Nós estamos falando de uma oração mais eficiente ou mais poderosa do que aquela que Moisés fez antes da abertura do Mar Vermelho. E aquilo ali foi uma oração. Uma oração mais eficaz do que a oração de Elias, que, falando a Deus, ele orava e dizia assim: Senhor, mostre para esse povo que o teu coração tornou para trás. E desce fogo do céu e consome o holocausto e toda aquela cena que você sabe. Mas essa oração é mais eficiente e mais poderosa do que as orações de Davi, as orações de Neemias, as orações de Pedro, de Paulo, qualquer apóstolo, qualquer profeta, qualquer patriarca. Essa oração foi mais eficiente. E por quê? Primeiro, pelo personagem que fez essa oração. Quem fez essa oração foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, e se existe alguém para quem o céu nunca esteve fechado, foi o Senhor Jesus. Marta, uma vez, quando o irmão dela estava morto, ela falou assim: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. E quando Jesus esteve na frente do túmulo de Lázaro, ele também orando, ele falou assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então nós estamos falando de uma oração feita por alguém que nunca recebeu um não como resposta. Uma oração que foi respondida na sua plenitude. Uma oração feita pelo próprio Filho de Deus, Jesus.
As orações de Jesus, ainda que poucas delas tenham sido tão explícitas, fala-se mais dos momentos de oração. Fala-se que Jesus passou noites de oração. Ou que em alguns momentos ele dava graças. Aquilo que você leu é algo que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mundo espiritual e ninguém no mundo físico é capaz de fazer. Quando Jesus se coloca para fazer alguma coisa, é porque ninguém mais está habilitado, capacitado e credenciado a fazê-lo. Então, o homem Deus, Jesus está fazendo essa oração. Senhor, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Além da pessoa ser a base da importância dessa oração, o momento também era um momento que tornou a oração ainda mais especial. Porque existiram momentos na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, poucos momentos, mas momentos de descontração, de convívio com amigos, convívio com familiares. Com certeza o Senhor Jesus orou nessas horas. Mas essa oração, ela foi feita algumas horas antes da cruz. Uma oração feita por alguém que ia sair da mesa do cenáculo e seria levado, preso no Getsêmani, e depois levado por todo aquele julgamento e passar por aflição, por dor e por morte. E aí ele está reunido com 11 discípulos. E esses 11 discípulos estão apreensivos, porque há poucos dias o Senhor Jesus tinha enfatizado diversas vezes: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, eles vão zombar dele, vão cuspir nele, vão escarnecê-lo, vão açoitá-lo e o matarão. E agora eles estão ali na Páscoa, celebrando ali, um dia antes da Páscoa, oficialmente. Jesus precisa deixar uma palavra para aqueles 11 homens. E sabe, irmãos, enquanto eu estava sentado ali, presbítero Marcos, eu fiquei pensando, Deus sabe o que há dentro do teu coração. Deus sabe quantos corações aqui estão passando por momentos de solidão, por situações de medo, por situações que não conseguem contar para o melhor amigo ou para a melhor amiga. Situações que estão apreensivos, apesar da expressão festiva no rosto. O Senhor Jesus Cristo, Ele quando encontrou os 11 dessa forma, eu acredito que Ele pensou assim: eu preciso falar uma palavra que vai consolar os corações deles. Eu preciso lembrar para eles coisas que eles não podem esquecer. E ele começa a orar. E na mesa do cenáculo, ele eleva os seus olhos e fala: Pai, eu quero te pedir que eu esteja neles. Esse é o meu primeiro pedido. Senhor, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele faz essa oração, e como eu falei, dali a alguns minutos ele iria ser preso lá no Getsêmani. E você sabe que orações que nós fazemos, em momentos de medo, em momentos de pavor, em momentos de dor, em momentos de apreensão, são orações muito fervorosas.
Eu acredito que os discípulos, a Bíblia não relata, mas eu acredito que eles possam ter ficado muito impressionados com essa oração. Mas o que essa oração esclarece? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que reino de Deus é vontade de Deus na terra e não vontade de homem no céu. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Não foi para ouvir uma boa música e nós ouvimos. Não foi para ver uma boa peça e nós assistimos. Não foi nem mesmo para revermos pessoas queridas e nós revemos. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo fez uma oração. E aquela oração foi respondida. Plenamente. 100%. E por isso nós estamos aqui. Porque Ele intercedeu por mim, por você, Anderson, por você, Cido, por você, Paulo. E aí, lendo essa palavra que eu pedi a Deus, Senhor, me dê uma palavra que seja muito simples. O que o Senhor queria falar com isso, que eu posso transmitir para os jovens? Essa oração revela o único desejo de Deus para a igreja. Que interessante. Nosso amado falou, se você soubesse que a pessoa ia morrer daqui a 3 dias, o que você faria? Agora, inverta a situação. Se você sabe que dali a algumas horas você vai morrer, e você tem toda a oportunidade de fazer uma oração, sabendo que o céu vai ouvir, você pode pedir qualquer coisa que Deus vai dar, que o Pai vai dar. E você está pedindo por amigos seus, pessoas que sofreram com você. Sabe, igreja, eu acho que nós temos que repensar o que é adoração, temos que repensar até mesmo o que é ser igreja. Porque naquela oportunidade, ele podia ter pedido, encha-os de dons espirituais. E eu amo dons espirituais. Ele não fez isso. Se ele tivesse pedido, encha-os de dons espirituais, eles teriam sido cheios de dons espirituais naquela hora. Se ele dissesse, Pai, eu peço nessa última oração por eles, antes da minha cruz, eu peço que eles não sejam acometidos sequer de gripe. Nessa minha última oração por eles, eu quero que eles tenham uma saúde perfeita. Ele não faz isso. Ele não pede para que eles sejam livres de problemas. Ele não pede sequer pela prosperidade deles. E você está ouvindo alguém que acredita em todas essas coisas. Mas ele transforma aquela oração e revela o desejo de Deus. Pai, eu peço uma coisa, eu peço que eles sejam um, como eu sou com o Senhor. E aí você pode até questionar e falar assim, mas Mateus, você falou que essa oração de Jesus foi eficiente. Mas nós estamos vendo pessoas saindo das igrejas pelos motivos mais banais. Os motivos mais absurdos. Ou porque eu não gosto do culto, ou porque eu não gosto do louvor, ou porque eu não gosto da pregação, ou porque eu não gosto da liturgia da igreja, ou porque... e tantos porquês.
Como que uma oração dessa pode ser chamada de uma oração eficiente? Sabe por quê, irmãos? E eu falo que essa oração ela foi plenamente respondida, porque o alvo de Deus é edificar uma igreja. E essa igreja foi atingida. Essa igreja que sabe que, independente de classe social, independente do lugar onde mora, independente de nível cultural, independente de cargo eclesiástico, essa igreja tem unidade, assim como o Pai tem unidade com o Filho. E aí, meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, o que eu vou falar ali? Primeiro, que essa oração está querendo nos ensinar que não podemos nos iludir. Não podemos nos iludir. Essa oração é um teste. Essa oração é uma pedra de toque. Que todos aqueles que estão em unidade, todos aqueles que andam com um coração, com um alvo, com um sentimento, esses fazem parte dessa igreja que foi alvo da oração de Jesus. Os demais não. Eu amo a ICPB demais. Mas eu entendo que a ICPB não é o alvo dessa oração. Eu amo a Igreja Deus é Amor demais, mas ela não é o alvo dessa oração. A Renascer, a Universal, a Batista, a Presbiteriana, a Resgate, e tantos nomes que surgirem na tua mente, não são alvo dessa oração. Deus não tem compromisso nessas igrejas, mas na igreja dele, ele tem. E ainda dentro dessa palavra eu falei, Senhor, mas por que o Pai em ti e o Senhor na igreja? Por que isso? Sabe por quê, amados? Posso descer? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Levantar morto é fichinha para Deus. Dar vista a cegos é fichinha para Deus. Expulsar demônios é fichinha para Deus. Fazer surdos ouvirem, fichinha para Deus. Multiplicar pães, fichinha para Deus. Fazer grandes milagres, fichinha para Deus. Mas pegar, querido, isso que está aqui dentro, que é cheio de maldade, cheio de iniquidade, cheio de egoísmo, cheio de perfeição, cheio de desejos impróprios, cheio de ego, cheio de fraqueza, cheio de debilidades, e falar, eu vou transformar isso, só Ele faz. Aleluia. Eu olho para essa noite e eu vejo um milagre. Você vê um milagre nessa noite? Eu estou vendo pessoas aqui de faixa etária abaixo de 40. A média abaixo de 40. Querido, milagre estar aqui dentro. Uma juventude louvando a Deus quando podia estar lá numa biqueira se drogando, quando podia estar numa balada se drogando, se enchendo de Red Bull e uísque, de vodka, se prostituindo e estão aqui adorando a Deus. Isso é milagre. E nós não podemos realmente nos iludir, porque ninguém é bonzinho. E eu fiquei meditando essa palavra, Senhor, mas por quê? Unidade é uma coisa tão difícil de conseguir na igreja. E quando eu falo igreja, não local, mas a todos os que vão seguir a Cristo, é algo tão difícil que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que se envolver. Senão não acontece. Você entendeu isso? Amados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que mudar o meu coração e o teu, senão seremos bons frequentadores das igrejas locais,
mas não teremos unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com aqueles que o servem. E aí eu aproveito esse momento dessa mensagem, que eu falei que seria uma mensagem muito simples, para perguntar para você: e você? Que entrou aqui nessa noite, você tem essa unidade? Você tem esse tipo de comunhão? Porque se não tiver, não adianta seguir com a religiosidade. Se não tiver, não adianta procurar novos rituais, métodos revolucionários de conseguir o favor de Deus. O que tem que acontecer nessa noite é que aquele que é o autor da graça comece a agir no teu coração e te transforme e te coloque nesse lugar que ele chama de minha igreja. E ele faz isso. Sabe também, ainda dentro dessa palavra, o Senhor em mim e eu na igreja, para que eles sejam perfeitos em unidade. Quando Jesus está falando isso, ele está falando de um padrão que não pode ser atingido por ninguém sozinho. É bem verdade que nós temos muitos modelos e devemos ter esses referenciais. Com certeza você tem pessoas em que você se inspira na tua vida profissional, na tua vida familiar ou no teu ministério. E quando essas pessoas se apresentam, ou quando você lê um trabalho sobre elas, ou quando as observa, eu acredito que alguns falam assim: olha, eu posso, se essa pessoa chegou, eu consigo. Ou talvez eu me torne até melhor do que ela. Mas só que Jesus coloca a própria Trindade como modelo dessa unidade. E ele fala assim: Pai, a expressão que está ali, está falando a mesma coisa que acontece conosco, eu quero que aconteça com eles. E agora? E agora? Porque quando nós estamos falando, querido, do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não podemos ter a pretensão de tentar explicar o que é isso. As pessoas têm se debatido há séculos tentando explicar o que é a Trindade, nós não explicamos nem o que é a unidade. Alguém já disse que um Deus que você explica não se adora. Eu não tenho a pretensão de explicar Deus, mas eu adoro Ele sem explicá-lo. Mas o pouco que Deus nos revela nessa noite, sabe por quê? Porque é tão difícil conseguir unidade, principalmente nos dias atuais, que nós estamos vivendo uma crise terrível, sabe? As igrejas abrem e fecham numa velocidade assim impressionante. As pessoas saem com mais facilidade das igrejas do que estão entrando. Por quê? Porque não entendemos o conceito de unidade. Mas o pouco que nos é revelado na unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo serve de ensino para nós. O pouco que nós sabemos. A primeira coisa que nós sabemos é que o indivíduo é importante no grupo. O indivíduo é importante no grupo.
O Filho é importante, o Pai é importante, o Espírito Santo é importante. E aí, o Fernandinho falou que nós estamos passando também uma crise nas igrejas, em boa parte das igrejas, que é assim, saiu um, Deus manda 20. Jesus falou assim, não, se alguém tiver 100 ovelhas e uma se perder, ele deixa no deserto as 99 e vai atrás da 100ª para buscá-la. Sabe o que isso quer dizer? Que no grupo o indivíduo é importante. Então você é importante para Deus. A tua adoração é importante para Deus. Se você não adorar, esse culto não é completo. A tua presença aqui é importante. Nós falamos que a presença de Jesus é importante. Mas falar da presença de Jesus é uma redundância. Porque a presença de Jesus está no céu, está no deserto, está até no inferno a presença de Jesus. Mas aqui é uma presença mais gostosa. E essa presença não está aqui por causa da ornamentação do templo. Essa presença está aqui por causa de você. Nós estamos aqui por causa dele, isso é verdade. Mas ele também está aqui por causa de nós. Porque ele falou, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia! E eu não preciso mexer com o teu emocional para falar sim da presença dele aí, porque você já sentiu. E mesmo se você não sentir, você sabe que é verdade. E mesmo se você não souber que é verdade, o Espírito Santo vai te convencer nessa noite. Aleluia! O indivíduo é importante. Então todos aqui são importantes. Mas também, dentro desse relacionamento, o que nós entendemos é que o indivíduo não é o alvo principal do grupo. E aí nós partimos para outro extremo que está impedindo a unidade do povo de Deus, que é uma crise de egolatria que tem surgido, que dá a impressão, amados, que eu sou a última bolacha do pacote. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu acho que eu não sou nem a primeira. E eu fico pensando que, para conseguir unidade, é preciso entender que o grupo é maior do que nós. Há momentos, e não são poucos, que Deus vai trabalhar na tua vida, e não será fácil. Porque uma coisa seria, é fácil obedecer a Deus? Fala uma coisa, é fácil obedecer a Deus? Agora imagine Jesus aparecer resplandecente em luz aqui, em glória, e falar assim, dá para você buscar um copinho de água para mim? Vai ser fácil obedecer? E se for uma pessoa que você assim não simpatizou logo de cara? Queridos, Deus, Ele trabalha em pessoas com pessoas. E as pessoas não entendem isso. E os crentes não estão entendendo isso. Deus vai trabalhar na tua vida, Ele não vai materializar-se na tua frente, Ele vai usar o teu vizinho, Ele vai usar o teu líder, Ele vai usar o teu professor de escola dominical, Ele vai usar o teu pastor, Ele vai usar o músico da igreja, e Ele vai pedir um copo d'água e você não vai querer buscar. Unidade é isso. O interesse do grupo é maior do que eu. E tem uma outra questão também envolvida para conseguir unidade. Por que nós temos tanta dificuldade em conseguir essa unidade desejada por Jesus? Sim, se você pegar algumas pessoas, ainda bem que nós não somos assim, presbítero. Alguém já falou assim, um amigo falou, Mateus, tem pessoas que você pegar ele, se você der um tijolo para ele, ele sobe em cima e faz um discurso.
Quando Cristo falou assim, Pai, eu quero que eles tenham a mesma unidade que eu tenho com o Senhor. Sabe o que é isso? Você sabe que há um grupo que eles batem na tua porta lá domingo de manhã. Se você não estiver na escola dominical, você vai atender. E eles falam assim, olha, eles pregam uma doutrina chamada arianismo, ou subordinacionismo, que ensina que o filho é inferior ao pai. Que o pai está lá no topo e o filho é um pouquinho inferior. Isso não é unidade. Isso também não é a unidade que Cristo quer para a igreja. Sabe o que é a unidade que Cristo quer para a igreja? A unidade que Cristo quer para a igreja não é você se humilhar a ponto de se despersonalizar. Não é isso, a ponto de se anular. A unidade é conseguida de que forma? É eu chegar assim e falar assim, olha, eu não sou inferior a você em nada, mas você é superior a mim. Você entendeu isso que eu falei? Você conseguiria olhar para essa pessoa? Eu quase não faço isso, mas deixa eu usar esse recurso. Você seria capaz de dizer para ele, eu não sou inferior a você em nada. Mas você é superior a mim. Foi isso que ele fez. Ele nunca se viu como inferior ao Pai. Mas quando chegou o momento de glorificar, quando chegou o momento de exaltar, ele preferiu dizer, o Pai é maior do que eu. Eu não sou inferior ao Pai, mas o Pai é maior do que eu. Aqui nessa noite, querido, se você quiser unidade na igreja, talvez esteja chegando, chegou o momento, e talvez já esteja quase passando este momento, de pararmos de achar, se é que existe, mas se Deus fala esse tipo de coisa, que existe. Será que eu não prego com a minha vida ou com a minha concepção de mim mesmo, de que eu sou superior a você? Se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não tocar, se eu não ofertar, se eu não dizimar, se eu não visitar, se eu não congregar, e se eu não, e se eu não, e se eu não? Mas a unidade de Cristo, a unidade que Cristo quer, diz que eu posso brilhar, mas eu prefiro que você brilhe. A unidade que Cristo quer, ela diz que eu vou me alegrar quando você se alegrar, e não o contrário. A unidade que Cristo requer de nós diz que quando você chorar, eu vou chorar. E quando você vencer, quando você marcar um gol espiritual, eu vou balançar a bandeira lá na arquibancada e falar, eu venci. Aleluia! Você sabe que tem um hino aí que fala, quem te viu passar na prova e não te ajudou, está amarrado. Amarrado. Amarrado de um jeito que nem rodinha escape. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, não se arrepender. Só que unidade não é isso. Unidade não é isso. A unidade me faz olhar para o momento em que eu estiver no palco e olhar a pessoa que está lá e por algum motivo não está aqui comigo. A unidade vai fazer com que eu sinta as dores que Deus sente. E aí eu vou falar, Pai, vitória é bom. É bom o que o Senhor fez. Mas sabe o que eu queria?
Queria que o Senhor fizesse isso. Eu queria, Senhor, que o Senhor colocasse mais pessoas lá. Porque é um palco. Um palco sozinho, querido, jamais será criado pela graça. Um palco sozinho jamais será uma ação genuína do Espírito Santo. O único lugar onde alguém senta sozinho, por direito de natureza, é um trono que está no céu, aonde se assenta aquele que vive e reina para todos sempre. A Ele a honra, a glória, o domínio, a majestade, o poder, sabedoria e louvor. Os demais palcos da vida são lugares onde eu quero que a minha família esteja, a tua família também. Onde os meus amigos estejam e você também. Onde a igreja esteja e você também. E como eu falei, já estou. Queria que você colocasse de pé. Sabe, irmãos, está na hora de parar. Está na hora de parar. Eu, quando estudava esse texto, meditava em casa, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Senhor vai me dar uma palavra em um estilo nem que eu gosto, em um estilo que eu não gosto de pregar. Mas o Senhor queria que essa mensagem fosse muito mais clara do que emotiva. Sabe por quê? O mundo está escandalizado. Os grandes males do mundo, escute isso. A pessoa que mais causou males no mundo não foi Adolf Hitler. Não foi César. Não foi Mussolini. Não foi Stalin. Não são os perseguidores da igreja. Os grandes males do mundo foram causados em todos os momentos em que a igreja deixou de entender. Aos nossos olhos, nós vemos aqui mais de 100 pessoas. Mas aos olhos de Deus, Ele só vê um. Está na hora, e já passou da hora, de nós derrubarmos todo tipo de barreira. Deus não está preocupado se somos arminianos ou calvinistas, se cremos no sábado ou no domingo, se usamos costume de calça comprida ou de saia, ou se usamos maquiagem ou não. Deus não está preocupado com essas coisas, se batemos palma ou não. Mas o desejo de Deus continua sendo o mesmo, Pai, eles sejam um, como eu sou com o Senhor. Porque dessa forma o mundo vai saber que o Senhor me enviou. Querido, o mundo está cansado. O mundo está cansado de ver e ouvir um evangelho não acompanhado por uma vivência interior. Jesus falou, Pai, faça isso, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. Então nessa noite eu quero te convidar a orar. Senhor Deus, Senhor, eu quero louvar o Teu santo nome.
Pai, o Senhor tem realizado uma obra tão boa nas nossas vidas. E talvez, Deus, nós nem sempre nos damos conta da grandiosidade do que foi feito em nós. Senhor, eu quero, Deus, pedir a Ti que o Senhor me ajude a lembrar. E ajude cada um que está aqui a lembrar, Senhor, de que nós somos um único povo, uma única igreja, Senhor. Não fomos colocados nesse mundo para debater questões teológicas. Não fomos criados para tentar, Senhor, discutir qual liturgia está certa. Nós somos colocados aqui, Senhor, para sermos um. E eu sei, Pai, que isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. Senhor, quem consegue fazer isso? Pegar bilhões de pessoas com pensamentos diferentes, histórias diferentes, idades diferentes. Eu não sei como o Senhor faz isso. Criar uma igreja e ao mesmo tempo transformar ela em uma coisa só. Mas eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque sei que o Senhor fez essa oração e ela atingiu a cada um de nós. Eu te louvo e te bendigo, Pai, pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você saia daqui mais convencido dessa palavra, em nome de Jesus.